É o Papo Aberto chegando em sua casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que me acolhe na sua casa nessa noite gostosa de segunda-feira. Vamos conversar no programa de hoje sobre arte, cultura e formação. Ela é advogada e já atuou na área de formação e treinamento de consultores de negócios. Participa ativamente nos movimentos pastorais e nas comunidades cristãs. Seja muito bem-vinda ao Papo Aberto, Priscila Coelho, para esse nosso bate-papo. Obrigada, Márcio. Prazer ter você aqui conosco, O viu? prazer é meu. Fala pra gente em que consiste o trabalho de disseminação da cultura de paz, baseado em um princípio da sociedade de confiança que vocês estão inserindo junto com o Caritas. Bom, para iniciar todo esse projeto que nós temos junto com a Caritas, foi analisado todo o contexto da convivência humana, não só no nosso país, mas de forma mundial, de forma global. Nós vemos que a tendência hoje dos processos, né, de relação entre pessoas, de relação nos negócios, é a má-fé, a violência, né? Inclusive nos últimos noticiários, não vou nem dizer nos últimos, né, mas na maioria deles, nós vemos a violência aflorando no ser humano de uma forma assim desordenada. Então, toda essa parte do projeto, ela está sendo desenvolvida para o resgate de uma cultura da paz segundo o Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos que o cristão, ele atua em todos os segmentos da vida humana, né? Só que muitas vezes ele acaba deixando de lado a questão da sua conduta, né? Então, através de todo esse resgate de cultura de paz, que vai falar do amor, vai abranger o amor, vai abranger a caridade, aí nós vamos tentar implementar na sociedade, disseminar na sociedade uma cultura onde as pessoas vão ter mais confiança nas outras. O que é fundamental, né? Sim, o que é muito importante. A Caritas, ela já tem um trabalho voltado para a cultura da paz. Então, quando ela entrou dentro do projeto para a disseminação dessa cultura, foi assim algo grandioso para todos nós. Né? Porque a Caritas ela tem uma confiança assim, global, né? E já trabalha com isso, ela procura disseminar o Evangelho através da cultura, da paz, e nada mais justo do que ela entrar dentro de todo esse contexto. E é uma coisa necessária, uma coisa comovente, que quando a gente vê um reflexo disso que vocês estão propondo, fazer acontecer e despertar na sociedade, em algum grupo, isso mexe muito com a gente. Sim. Eu lembro que uma vez, eu não tive a oportunidade de conferir a informação na prática. Mas só de ouvir isso, eu realmente fiquei bastante tocado. Eu estive na Inglaterra durante um tempo, foi um período curto, e tive a oportunidade de estar muito próximo de um inglês. E fui pedindo para ele fazer um paralelo, né? Porque eu morava em Portugal nessa época, entre a vivência, entre a convivência dele com os portugueses e como era na Inglaterra. Ele falou: Márcio, a gente ainda faz muito negócios baseado na palavra. A palavra tem um valor muito grande. Aí depois eu descobri que eles estavam agora desenvolvendo um bilhete de identidade, carteira de identidade, por causa da União Europeia. Mas as pessoas se conheciam ainda muito, não é? Que a carteira de motorista era um ticket sem foto. Que a polícia só abordava as pessoas em caso realmente de uma infração. Eu fui vendo, gente, isso existe, não é? Porque eu percebi isso como uma realidade tão distante da gente, não é? Outra coisa que eu vi lá, por exemplo, em Portugal, não é? Que é um passozinho a mais na direção da confiança, mas já é, não é? Lá, por exemplo, se a polícia de repente para você e você não tem uma carteira de motorista com você, não é igual aqui no Brasil, que você é multado, às vezes o carro pode ser até apreendido. Não, a polícia vai com você até a sua casa, espera você trazer, se for perto, a carteira, ou então manda que você apresente na delegacia. E se tiver uma pessoa do seu lado, não tem problema, essa pessoa se identifica e se responsabiliza por você, serve. Eu falei, caramba! Utópico, eu falei, né? olha só que coisa legal, é possível, dentro da sociedade, pequenas
e maiores iniciativas de confiança que torna a vida mais confortável, mais acolhedora. A convivência começa a ter um outro ponto de partida, né? Que é o da confiança e não o da desconfiança, que põe todo mundo assim meio arisco com relação ao outro, né? Sim. Essa é uma questão que, na verdade, ela é gerada pela convivência que nós temos, pelas situações que nós vemos, né? Então, que acabam criando um certo medo. O sistema se organiza de uma forma muito defensiva, né? Sim, então as pessoas saem na rua e se alguém vier pedir uma informação, você já, opa, não chegue perto de mim, porque eu não sei quem você é, eu não sei. E essa atitude para um cristão, ela tem que ser mudada, né? As pessoas têm que olhar para o cristão de uma forma diferente. Ou ao menos, mesmo sem saber que aquele cidadão, ele é cristão, eu não sei. Mas a atitude que ele tem vai fazer o diferencial. Com certeza. Como nós podemos criar uma cultura de paz diante de tantos fatores negativos nessa sociedade atual? Alguma coisa você já foi apontando aí para a gente, não é? Quando vocês trazem essa proposta dessa sociedade baseada em princípios de confiança, o que vocês têm em mente? Essa cultura, ela não vai acontecer do dia para a noite. É algo que tem que ser galgado. Né? É uma mudança de mentalidade. E é algo que tem que ter muita perseverança, né? E vontade. Então, não adianta só conhecer, né? E ficar esperando. Ficar calado. A possibilidade que isso aconteça, mas cruzar os braços, né? Parece até utópico, como você comentou. Situações onde em outros países a pessoa fala, não, aqui nós fazemos um negócio e o que vale é o fio do bigode, é a palavra, né? Parece utópico. Só que tem que partir de algum lugar. As pessoas hoje elas buscam soluções para conflitos, para situações de violência com violência. E buscam muitas vezes essa solução onde não há solução. Então, num primeiro momento, parece claro o resgate, né, dessa paz, né, dessa harmonia, mas num segundo passo já se vê que não é. Mas tudo por quê? Porque não tem a base na doutrina cristã, não tem a base na moral cristã. Então, eu acho que o principal ponto é a fé, né, a perseverança e a vontade, a ação. Sem ação nada acontece. Então nós temos que deixar o medo, a vergonha, o sentimento de impunidade de lado e falar, não, eu tenho que ser a primeira formiguinha a mudar alguma coisa. Né? E a partir daí, você vai conseguir mudar o pensamento dos seus familiares na sua casa, dos amigos. A mudança tem que começar em mim, né? Interna. Tem que ser a primeira pessoa a executar essa mudança. A mudança tem que ser interna. Porque se não existe a mudança interna, se você não acredita, se dentro de você aquilo não é mais uma utopia, você não consegue mudar, você não consegue a transformação. Então, se dentro de mim isso muda, eu consigo fazer a cabeça das outras pessoas para que mudem também. Falar, olha, isso é bom, e as pessoas vão começar a enxergar o quanto é bom. Porque viu que você acredita e se persuadem também, não é verdade? Qual que é o papel da participação pastoral e dos movimentos católicos nesse tipo de proposta? A proposta, ela vem baseada no Evangelho, ela vem baseada na Palavra de Deus. Então, as pastorais e as comunidades, elas têm grande importância porque essa cultura, né, do Evangelho já é disseminada dentro da igreja, dentro das comunidades, das pastorais. Então, isso acaba sendo algo que, com mais rapidez, acaba fluindo. É mais fácil começar por ali, mais seguro também, mais seguro. Porque eu digo que a comunidade é uma segunda família. A primeira família é sempre a nossa. Mas a comunidade, ela vai disseminar isso entre os membros. E esses membros têm outras comunidades, onde uma das principais é a família. Então, eles vão levar isso para a família. Então, o primeiro passo é esse.
né? Já existe toda uma estrutura dentro da igreja, onde as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento e vontade também, né? Ah, com certeza. Então, acho que isso é o principal. Preciso querer, não é? Querer fazer acontecer. Sim. Ter paixão por um projeto como esse. Porque ele é um projeto desafiador e difícil. Sim. Não é? Não adianta a gente colocar na cabeça que é uma coisa fácil, que ela vai acontecer por si só de uma maneira romântica, que não é. Mas ele vale a pena, não é? Cada gota de suor e de esforço aplicado. Mas a gente precisa arregaçar as mangas para poder fazer acontecer. Você dizia aí nas nossas comunidades, é um segundo espaço, porque o primeiro espaço é dentro da família da gente. Isso. Não é? A comunidade cristã é a nossa segunda família, nosso segundo espaço de atuação. Então, é ali também que a gente precisa levar essa proposta e de uma maneira concreta, que é também uma proposta de vocação para todo leigo, né? Levar isso para o seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de atuação direto na sociedade, não é? Você vê, você vislumbra aí maneiras concretas para se colocar isso em prática no campo de trabalho onde a gente atua? Bom, o projeto ele foi abordado em 2010 no Congresso de Leigos e foi aprovado no Congresso de Leigos. Então, essa ideia ela se iniciou com o projeto Comunidades Solidárias, onde o foco inicial são as famílias, os grupos comunitários, pastorais, enfim. E dali disseminando para um segundo passo, que seria a rede social solidária. Então, a partir do momento que houve essa aprovação no Congresso de Leigos, nós conseguimos, de uma forma mais concreta, o agir, né? E quando nós falamos de ambiente de trabalho, eu sempre me refiro muito assim, você não tem como se dizer cristão e agir na minha comunidade, na minha casa de uma maneira e nos outros ambientes de outra forma, exatamente. Né? O Senhor nos pede isso, para sermos verdadeiros, não sermos dúbios. É verdade. Né? Então, no ambiente de trabalho, por mais dificuldades que exista, tanto por parte do empresário, do comerciante, como também por parte do trabalhador, porque os dois necessitam do trabalho, né? Os dois precisam daquela fonte de renda. E hoje é muito comum se ver aquelas situações onde a má fé prevalece. Né? E às vezes, por até um instinto de sobrevivência, a pessoa vai dançando conforme a música, Sim, né? Falar, eu não posso perder o meu emprego. Só que Deus é providente. Pois é. Então, nós temos que acreditar na providência de Deus e tomar a atitude correta. A atitude correta é o que está no Evangelho e eu tenho que ser íntegro. Porque a partir da minha postura, meus colegas de trabalho vão enxergar de outro modo aquela situação. E uma coisa que a gente precisa se questionar, não é? O emprego é uma coisa importante, a gente sabe disso, mas a que preço? Sim. Não é? Porque ele não pode ser importante ao preço de eu me vender por causa dele, não é? De eu abrir mão do meu caráter, dos grandes valores que norteiam a minha vida, porque seguindo por esse caminho, para garantir o meu emprego, eu posso abdicar da minha família, de um tempo que é justo para ela, eu posso abdicar da minha opção pelo bem, eu posso abdicar da minha espiritualidade, de Deus, e quando eu vejo, só me restou, ou às vezes nem ele, né? O emprego. E às vezes nem ele. Então, a busca pela inserção desse projeto no ambiente de trabalho é justamente esse. São relações íntegras, relações com ética, relações onde eu sou trabalhador, mas eu tenho que valorizar o dom que Deus me deu, né? E agir de forma correta, porque a partir da minha postura, aquilo vai ser graça ou não na minha vida. E olha, e o resultado vem, Priscila, porque eu fico pensando, né? Quem é o empregador que não gostaria de ter um funcionário honesto, aplicado, comprometido com o trabalho e com os seus colegas, não é? Uma pessoa íntegra. Sim. Não é? Qualquer empregador tendo consciência desses atributos no seu empregado
não abrir mão dele de jeito nenhum. Inclusive, a gente tem visto, eu digo isso para confirmar o que você está dizendo, de a gente se despertar para sermos essas pessoas. Porque hoje nós estamos vendo, inclusive, um movimento contrário, né? Sim. De empregadores não cristãos e não crentes que estão promovendo dentro dos seus espaços de trabalho momentos de fé, porque percebendo que para a sua empresa é vantajoso que as pessoas acreditem, não é? É vantajoso. Não estou dizendo que é certa a motivação pela qual fazem, mas até quem está fora desse meio já tomou consciência de que é muito melhor ter um empregado com valores do que sem valores. Então, você dar testemunho dos valores que norteiam a sua vida nunca irão contra a garantia, por exemplo, do seu emprego, né? Pelo contrário, né? Vão firmar você ali. A tendência é essa, e a busca nossa é para que isso aconteça, né? Diante dessas realidades, né, de mercado que nós conhecemos, é possível o exercício profissional, o exercício comercial e empresarial, seguindo esses moldes evangelizadores com o intuito do resgate da paz? Não é? Você percebe que isso é viável em todas as frentes de trabalho? Sim. Sim, porque o profissional, primeiro, ele escolhe a profissão que ele quer exercer. Isso é algo que o ser humano ele já nasce com isso, né? Se perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela já tem uma resposta. Já tem as manifestações de uma vocação ali. Já tem ali algo para dizer. Então, a escolha pelo profissional é feita pelo homem, né? Ele vai escolher, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor. E essa escolha, ela também parte da vontade de Deus. Deus nos deu dons. E no ambiente de trabalho, nós temos que exercer os nossos dons. Nós temos que evangelizar dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, a pessoa ela tem que querer, né? Esse querer é que move tudo. Né? Então, a partir do momento que eu tenho esse desejo de entregar os meus dons e falar, o Senhor me deu a opção de escolher por este emprego. Eu vou zelar, eu vou cuidar, né? Eu vou usar todos os dons que eu tenho em favor do meu trabalho, trabalho digno, do meu trabalho honesto e com ética. Fantástico. Como foi que aconteceu a parceria com a PUC, né, para oferecer o curso de formação em solução de conflitos comerciais? O curso ele é um primeiro passo do projeto social para a formação de mediadores e conciliadores sociais. Nesse curso vai ser abrangida a parte legal, que é exigida pelo Conselho Nacional de Justiça para a formação de mediadores e conciliadores, mas também vai ser abordado, que é até uma novidade, né, uma inovação nesse curso que nós trouxemos, a parte da doutrina cristã. Então, nós vamos discutir um pouco sobre a doutrina propriamente dita, sobre o catecismo, vão existir formações posteriores a esse curso. E aí a PUC, ela veio como uma parceira, justamente por ser uma entidade que nós sabemos que corrobora com todos os valores cristãos e é uma entidade diretamente vinculada com a Igreja Católica, né? E ela vai certificar esse curso. Então, nós partimos do princípio que os profissionais ou os agentes pacificadores, como nós chamaremos dentro do projeto, eles terão a formação de excelência, a formação que o mercado aí fora exige. Né? Então, a PUC veio para contribuir com essa formação e certificar todos os alunos que dela participarem. Como se pode lidar concretamente com esses conflitos gerados pela falta de diálogo e desconfiança entre as pessoas? Como é que você vê isso? A mudança de postura individual é importante, como nós já falamos, né? Esse é um primeiro passo, mas deve-se existir mecanismos para esse diálogo. Né? No Evangelho em Mateus, existe uma orientação para que o cristão ele tenha no irmão alguém onde ele possa contar para resolver um conflito, uma questão que ele não consegue resolver com um terceiro.
né? Então, aquilo que ele não consegue resolver sozinho, ele pode pedir a ajuda de alguém. Sim. Ele pode ter um diálogo, ou ao menos tentar um diálogo com o seu irmão para resolver aquela questão. Não sendo possível, ele pode chamar um terceiro para resolver esse conflito, antes de levar aos tribunais pagãos para uma decisão que não será coerente com a moral cristã. Agora, Muitas quantos vezes problemas não seriam será. resolvidos, né? Se esses passos fossem seguidos, né? É, Então, primeiro, se você tem um problema com uma pessoa, o primeiro passo é dialogar. sim. Se você, buscando esta pessoa, interpelando esta pessoa, não consegue um resultado positivo, você pode pedir ajuda de um mediador. Uma pessoa que pode ser esse elo de comunicação entre você e aquela outra com a qual você não está conseguindo se comunicar, Isso. não é? E se não resolver, aí sim, você pode levar isso adiante, né? Mas não antes de ter passado por esses primeiros passos. Em última alternativa, Em né? última alternativa. Que é o oposto. Hoje as pessoas elas não têm mais a noção e o senso de que o outro também é um ser humano. Tem dignidade, né? Tem valores. Então as pessoas hoje elas querem danos morais, processos que tramitam muito tempo no judiciário para resolver questões banais, Pois é. né? E Congestiona o sistema judiciário, impede que Sim. coisas realmente importantes sejam resolvidas. então, assim, em último caso, elas querem o diálogo, porque elas estão preocupadas em valorizar o pensamento delas, valorizar o meu entendimento de vida, o meu entendimento de humanidade, o meu posicionamento para resolver aquela questão que nem sempre é o correto. Então, toda essa gama de noção incorreta que a pessoa tem leva à falta do diálogo. E dentro do projeto vai ser inserido o quê? Salas de pacificação. E nós seremos, como você falou, não mediador, mas pacificadores que irão atuar para ajudar. Então, eles terão a formação específica, né? Terão a formação doutrinária, a formação bíblica, para poder atuar pastoralmente, né? Dentro de paróquias, de comunidades, enfim. Muito bom isso, hein? Muito bom. Porque é uma alegria a gente ver uma saída diferente, porque é uma coisa tão triste quando você vê uma pessoa processando uma outra da própria família. Sim. Ou duas pessoas que até participam da mesma comunidade religiosa. Elas não, às vezes elas nem percebem isso. São membros de uma mesma paróquia. E de repente se encontram num tribunal. E é triste, né? Isso é muito triste. Triste. Você percebe que os leigos eles estão mais conscientes sobre essa sua atuação para essa mudança de cultura ou ainda não? Bom, eu acredito que o Papa Francisco ele tem uma contribuição muito valorosa para essa situação. Hoje, nós conseguimos identificar que os leigos estão enxergando melhor o papel deles dentro da igreja, dentro da sociedade. Né? Ao que muitas vezes, e há algum tempo atrás, os leigos achavam que o papel deles era apenas participar da missa. Né? E hoje, com todo o carinho, com toda a vontade e dedicação do Papa Francisco, ele tem disseminado muito que o valor do leigo é muito além do que o leigo em si consegue enxergar. Né? E nós temos que utilizar de meios que o mundo oferece. Rádio, TV, internet, jornal. Tudo que for possível para poder disseminar a boa ideia, né? E o leigo tem boas ideias, mas às vezes ele não consegue encontrar um espaço para colocar essas ideias em prática. Né? A internet, por exemplo, é um ótimo meio de comunicação, né? Tanto para o mal quanto para o bem. Né? Nós vamos usar de uma maneira coerente, de uma maneira que vai trazer o bem para as pessoas. Então, a internet, ela é um meio onde os leigos, a maioria dos leigos já estão inseridos, só que muitas vezes eles veem situações que não condizem com
o que o Evangelho nos mostra e nos pede para seguir. Né? Então, pessoas que julgam nas redes sociais, pessoas que difamam outras pessoas, sem ao menos procurar saber, sem ao menos ter esse diálogo que nós falamos. O que aconteceu? A situação, a história realmente é essa? Né? Então, o leigo ele tem uma participação muito grande nessa mídia que é a internet, e nós queremos trazer para a internet algo diferente do que já temos aí fora. É verdade. Né? Que é o que? Trazer aquele cidadão, aquele cristão, né? Aquele empreendedor que precisa trabalhar, aquele pai de família que não sabe como agir, de repente, numa situação onde ele fez uma compra e aquilo não deu certo. Então, nós não queremos menosprezar e não queremos, tampouco, sujar a reputação das pessoas, mas ao contrário do que fazem hoje, com o uso da internet, que é disseminado, e a gente sabe como, nós queremos divulgar e mostrar esse empresário, esta empresa, ela é amiga do diálogo, ela quer agir dentro da moral cristã. E, ao mesmo tempo, os consumidores que querem fazer parte também, olha, aqui você pode vir, porque ele tem um compromisso, o fornecedor tem um compromisso de atuar de forma ética com todos os consumidores que aqui estão. Então, você vê que uma proposta diferente. É uma né? proposta inovadora. É uma proposta que vai ao contrário, né? Nós vamos remar contra a maré. Será difícil, mas é para um bem maior. Quero agradecer a presença da Priscila, que trouxe para nós um assunto que, olha, a gente não esgotou a importância dele, e nós só vamos ver de verdade o quanto é importante o que foi trazido aqui à medida que a gente for colocando em prática. Mas é de verdade uma proposta que se apresenta como um grãozinho de mostarda, simples, não é? Parece assim que não traz nenhuma solução extraordinária, mas se for colocado em prática é capaz de transformar uma mentalidade não só nacional, mas mundial. O mundo precisa disso. Precisa. Né? Priscila, muito obrigado. Deus abençoe você. Eu agradeço, Márcio.